O Antigo Testamento fala sobre muitos tipos de ofertas. Ele fala sobre as ofertas pelo pecado e fala também sobre ofertas de manutenção do Beit HaMikdash, da Casa da Santidade, do tabernáculo na época de Moisés e posteriormente a manutenção do templo. E também sobre a manutenção e o sustento dos Kohanim, dos sacerdotes. E entre tantas ofertas, nós temos a oferta alçada. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tipo de oferta, sobre a oferta alçada. O que é, o que ela representa, o que ela simboliza e se ela tem ou não aplicação na nova aliança entre os cristãos no Novo Testamento. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Maná de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, sua inscrição é muito importante para nós. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos ainda mais profundos, mais significativos do que esses vídeos que você vê publicamente, se torne membro. Para os membros nós temos esse tipo de material, nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. E se você quiser falar diretamente comigo, tirar suas dúvidas sobre teologia, falando diretamente comigo, é só se tornar membro do nível consultoria. No nível consultoria você vai ter o meu número de telefone e vai poder falar diretamente comigo. Vai ser um prazer falar com você. Hoje nós vamos falar então sobre oferta alçada. Que tipo de oferta é essa? Eu escrevi um artigo aqui, tem em letras grandes para eu enxergar sem óculos. Tem 4 páginas. Eu vou deixar publicado lá no blog do nosso canal. O link do blog está aqui na descrição. Depois você pode copiar, pode colar, pode usar para os seus estudos aí, caso você queira, caso você ache interessante, tá bom? Uma oferta alçada é uma oferta que era levantada perante o Senhor. Assim, ela era erguida perante o Senhor como gesto de voluntariedade. A oferta alçada é a oferta voluntária, a oferta levantada para o Senhor, aquela que era dada do próprio coração. Aquele homem cujo coração se mover para mim, traga para mim, para o Senhor, uma oferta alçada, uma oferta que ele vai levantar diante do altar e entregar para mim voluntariamente. Então essa oferta ela era chamada também de oferta de comunhão, porque ela expressa a comunhão voluntária desse homem que doa com um coração voluntário para Deus, para suprir as necessidades de Deus. Obviamente que não, porque Deus não tem nenhuma necessidade. Deus é pleno em tudo, ele não tem necessidade nenhuma. Deus não precisa de oferta, não precisa de cooperação, não precisa de ajuda, né? Deus não precisa de nada. Mas Deus escolheu uma tribo para ser uma tribo sacerdotal, que ministrasse para as demais tribos. E essa tribo não teve herança na terra. Essa tribo não teve direito à herança, à possessão física, não teve terras. Na divisão da terra de Canaã, naquela reforma agrária extraordinária que teve lá, a tribo de Levi não teve herança. A herança da tribo de Levi era o Senhor. A tribo de Levi pegou o pior dos cargos, que era o de ministrar para as demais tribos. Eu digo pior porque era trabalhoso, era dificultoso, era de muita dedicação. E em troca, a tribo de Levi recebeu do Senhor os dízimos e as ofertas alçadas, recebeu como herança, vou mostrar um versículo daqui a pouco, das mãos do Senhor. Em relação à oferta alçada, o direito da oferta alçada era do Senhor. E ele diz claramente, textualmente, que ele passou esse direito para Arão. E Arão era o Gadol Cohen, era o sumo sacerdote, o principal, né, o primeiro chamado. E depois a tribo de Levi também passa a ter esse direito de tomar dos filhos de Israel as ofertas para a sua própria sobrevivência e manutenção. Então a oferta alçada era uma coisa voluntária, uma coisa movida. Eu grafei aqui alguns nomes. A oferta alçada significa oferta levantada, é uma oferta de comunhão, ou simplesmente uma oferta em traduções mais novas da Bíblia, ou uma oferta voluntária. Ela não era um imposto como era o dízimo, tá bom? O dízimo era um imposto mesmo, era
tanto um imposto que o Senhor diz no profeta Malaquias: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam, porque vocês estão me impedindo de cumprir com o meu acordo com Levi. Aquele acordo que eu fiz com a tribo de Levi para manutenção do ministério no Beit HaMikdash, na Casa da Santidade, que é para o benefício de vocês, das demais tribos. Quando vocês não trazem o dízimo para eu sustentar Levi, vocês estão me roubando o meu direito de sustentar Levi. Então, o Esser, o dízimo, era um imposto, não tinha acordo, não era negociável, tinha que trazer. Até Levi, que recebia dízimos, também pagou dízimo. Então, é um imposto. Do jeito que você paga o imposto da sua casa, do seu carro, era o Esser, o dízimo. Esse não era negociável. Já a oferta alçada, muito diferente. Ela era uma oferta que representava uma doação financeira para a construção do Beit HaMikdash. No primeiro plano, a primeira vez que ela aparece em relação à construção do Beit HaMikdash, da Casa da Santidade, do tabernáculo. É Êxodo 25, de 1 a 7. É muito importante que você leia, tá bom? Vou ler aqui só um versículo, só o versículo 2, então. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Então, essa oferta, ela era entregue, estendida, levantada diante do altar como uma coisa voluntária para Deus. Aqui está, Senhor, para a construção do tabernáculo, a minha oferta. Então ela era movida do próprio coração do homem. E somente pessoas não avarentas, somente pessoas de coração liberal, somente pessoas que queriam ver a vontade de Deus realizada no meio do seu povo. E ali no caso de Êxodo 25, em relação à construção do tabernáculo, somente essas pessoas eram capazes de se mover para Deus e entregar alguma coisa de valor. O zahav, o ouro, a prata, e o linho fino, todas as especificações que Deus coloca ali. Se você ler Êxodo 25, de 1 a 7, você vai ver que Deus pediu ofertas específicas, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. Então, quando a Bíblia está falando aqui de oferta alçada, ela está falando de uma oferta que vai dar suporte para um projeto, para um plano. E no caso aqui o plano era a construção do tabernáculo. Então as ofertas alçadas eram ofertas voluntárias, ofertas de comunhão. Somente aquele homem cujo coração tinha mesmo comunhão com Deus, se queria o bem do ministério da tribo de Levi, da tribo e da família de Arão, é que traziam essas ofertas, é que se moviam para esse tipo de oferta. E essa oferta era um direito de Deus. Deus pediu essa oferta. E agora, em Números, no livro de Números 18, 8, Deus dá esse direito para a tribo de Arão. Olha que bonito. E disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o meu direito às ofertas alçadas de todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Então, a oferta alçada é uma oferta livre, uma oferta de comunhão, uma oferta de amor que os filhos de Israel traziam, e agora aqui, a partir do 18 de Números, para a manutenção, sustento da tribo, da família de Arão, e também se estendia para a tribo de Levi. E só mais uma referência aqui sobre a oferta alçada. No primeiro livro das Crônicas, 29:9, nós temos também aqui o povo se alegrando porque foi incluído no projeto das ofertas alçadas, que é um prazer, né? Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber, e é mesmo. Sabe em que contexto Jesus falou isso? Porque quando você recebe, você está humilhado. Você recebe porque você está precisando, você está sendo socorrido. Então ele disse, melhor coisa é dar do que receber. Quando você dá, você está por cima, você está podendo, você tem para dar. Então realmente, melhor coisa é dar do que receber. 29:9 do primeiro livro das Crônicas. Então o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com um coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então, é uma felicidade poder contribuir de forma voluntária, poder levantar alguma coisa diante do altar, contribuir,
ser útil, servir a comunidade que se reúne ali no templo com os nossos bens. E se a gente pode servir com os nossos bens, é porque nós temos. Isso é uma felicidade. Ter a ponto de poder dar é uma alegria. Por isso Jesus disse, a melhor coisa é dar do que receber. Vou abrir umas aspas aqui agora para fazer um comentário rápido, mas esse comentário vai ser assunto para um outro vídeo, tá bom? Eu não vou poder falar dele aqui detidamente, detalhadamente. Só vou fazer uma menção aqui para você entender uma coisa que é principal quando a gente fala de ofertas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Antigo Testamento trazia várias prescrições de ofertas pelo pecado, e a principal era o holocausto, né? Que é aquele sacrifício que representa o cordeiro que era imolado para substituir o pecador. E o holocausto é um tipo de Cristo. Cristo é o grande holocausto de Deus pelos nossos pecados. Então essa é a principal das ofertas pelo pecado. Toda vez que a Bíblia estiver falando de oferta pelo pecado, ela não pode ser confundida com oferta financeira. Jamais. Não dá hermenêutica, hein? Tá bom? Hermenêutica não combina palavras. Oferta, mas oferta pelo pecado e oferta de manutenção. As duas coisas, entre essas duas coisas tem um abismo, tem um buraco. Não pode transpor, tá bom? Oferta pelo pecado tem uma conotação de perdão. E oferta de manutenção tem uma conotação financeira. Então, dízimo, oferta alçada tem conotação de manutenção, tanto do templo quanto dos ministrantes do templo. Essas duas ofertas se referem a isso. Já a oferta pelo pecado é outra coisa. Então fica essa nota. Algum dia aqui, se vocês pedirem aí, principalmente nos comentários desse vídeo aqui, eu gravo um outro vídeo falando especificamente sobre isso, tá bom? Sobre esses tipos de oferta. Mas o que tem que ficar na nossa cabeça, principalmente quando a gente for falar de oferta na igreja, é que uma coisa não pode transpor para a outra. São dois assuntos completamente diferentes. Então a oferta alçada era uma oferta de paz, uma oferta de comunhão, uma oferta de amor que o israelita levava ao templo e diante do altar ele levantava para o Senhor e oferecia a Deus. E essa oferta ela era dada aos sacerdotes para o uso dos sacerdotes. Nós temos uma referência em Levítico 7, 32 a 34, que você pode ler. Então nós temos uma citação muito clara de oferta alçada, de oferta voluntária, de oferta de comunhão, de amor, de contribuição, no Êxodo 25, quando da construção do templo, do tabernáculo, né? Do Beit HaMikdash. Depois essa oferta vem sendo repetida pelos israelitas e ela podia ser um animal que se levava voluntariamente, poderia ser uma oferta dos cereais, da colheita que se levava voluntariamente ao templo. O ofertante então pegava uma parte dessa oferta diante do altar, levantava e oferecia a Deus uma parte da oferta representando toda a oferta que ele ia deixar ali. Essa oferta, então, era depois dada aos sacerdotes para o seu sustento. Uma parte dessa oferta, o ofertante também comia ali diante do Senhor. A propósito, comer junto fala de comunhão, comer na presença de Deus fala de comunhão. Quando nós comemos, agora abrindo um parênteses aqui, uma nota, quando a gente come o pão da ceia na igreja, no local apropriado, junto com os irmãos, esse comer juntos fala de comunhão, né? A Santa Ceia é a festa da comunhão da igreja. Então, do mesmo jeito ali, o ofertante comia na presença de Deus, falando de comunhão com Deus, de comunhão com o trabalho ministerial dos sacerdotes ali. Então, era uma festa de comunhão e de alegria. Agora, vamos à pergunta que provavelmente você já deve ter feito aí na sua mente. A oferta alçada, ela pode ser requerida da igreja hoje em dia? Resposta honesta? Não, porque ela é uma parte do ritual do Antigo Testamento. Então não pode, ela não faz parte das ministrações para a igreja. Fazia parte dos rituais do ministério do Antigo Testamento, que se fazia no tabernáculo. Então não tem ligação, não pode se aplicar à igreja.
tá bom? E aí, como é que a gente faz? Qual que é, então, a importância de se falar sobre a oferta alçada? Ela pode ser usada como um exemplo para a voluntariedade. Ela pode ser usada como um exemplo para o mover voluntário do coração. Ela pode ser usada como um exemplo para a oferta de cooperação. Na nova aliança, as ofertas elas são dadas mas muito voluntariamente mesmo. Não existe um imposto assim, não existe aquela coisa taxada que ou você faz ou você está roubando a Deus. Não, é tudo voluntário. Agora o perigo aumenta, porque quando é voluntário a gente tende a não fazer. E aí quando a gente tende a não socorrer, principalmente aqueles que trabalham no ministério, quando a gente tende a não socorrer a nossa comunidade, aquela comunidade da qual nós fazemos parte, nosso coração está quebrado, está defeituoso quando a gente faz essas coisas. A gente sempre tem que, o apóstolo Paulo diz, lembre-se das palavras do Senhor Jesus que diz que melhor coisa é dar do que receber, né? E o apóstolo Paulo falou várias vezes como é que a gente vai atar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Se ele trabalha, ele precisa comer. E o boi não colhe, não planta e não colhe. Então o dono do boi tem que sustentar o boi, né? É isso aí que o apóstolo Paulo está falando, de manutenção de ministério. Na nova aliança, na igreja cristã, perfeitamente devido, se alguém nos serve na nossa comunidade, ele precisa receber o nosso amor, ele precisa receber a nossa contribuição, ele precisa receber de nós o sustento. Isso é oferta alçada, por assim dizer. A expressão por assim dizer significa mais ou menos isso. Tá bom? Então é isso, meu irmão. A oferta alçada, então, ela não pode ser imposta, né, para a igreja, mas ela pode ser tomada como um modelo, como um exemplo. E o dízimo? Você já deve ter perguntado sobre o dízimo. O dízimo é uma instituição levítica. É um imposto para beneficiar a tribo de Levi, tá bom? Mas existiu antes de Levi e depois de Levi, com voluntariedade. Quando Abraão dá o dízimo para Melquisedeque, está fazendo uma coisa do seu coração. Quando Jacó diz que vai dar para o Senhor 10% de tudo que vier à mão dele, ele também está sendo voluntário. E está antes da lei. Então, o dízimo foi uma lei, foi um imposto durante a vigência da lei. Mas estabelecer 10% no mínimo para a contribuição, hoje, na igreja, pode ser uma obra de amor, uma expressão do seu amor. Eu quero contribuir com a igreja local. Koinonia, isso é koinonia. Vou deixar um vídeo aqui para você ver 4 tipos de koinonia, tá bom? Entre elas, a koinonia da manutenção. A gente vive na igreja local, congrega na igreja local, senta no banco da igreja local, é iluminado pela luz que precisa ser paga na igreja local. O pastor tem que vir para a igreja, ele precisa de um carro, precisa da manutenção do seu carro, ele precisa vestir, comer e tal. E aí, como que a gente vai sustentar isso? Eu vou determinar no meu coração, então, que eu vou dar uma oferta mensal para a manutenção desse ministério, dessa nossa comunidade, dessa nossa igreja. Quanto? Pelo menos 10%, né? É a conta de Deus. Deus achou que era muito justo e que seria suficiente para manter a tribo de Levi. E se provou suficiente, 10%. Então, você pode continuar. Não como uma obrigação. Se você não fizer, você está roubando. Se você não fizer, você está morto por Deus. Não, nada disso. Vamos ser honestos? O coração tem que se mover voluntariamente. Porque o seu dinheiro entregue por força não tem valor para Deus, diante de Deus. E não agrega benefício, tá bom? Então, tem que ser voluntário. Então, depois que Jesus veio, se inaugurou aquilo que a gente chama hoje de Era da Graça, a Era da Igreja. Então, as coisas que eram para os israelitas, a gente não pode transpor para a igreja. Muitas coisas a gente não pode. E o ritual, o sacrificial, a lei mosaica, ela se encerrou com a vinda de Cristo. Era a lei, agora é a graça. Só que a graça, por causa da imposição moral do amor, ela nos leva a fazer coisas muito mais extraordinárias às vezes do que um mandamento, uma imposição, um imposto, como era o Éser, né? O apóstolo Paulo vai dizer que quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe muito. Ele não está falando de plantar milho, feijão, arroz, não está falando disso aí não, tá bom? Ele está falando de dar, de doar, de oferta.
Vamos interpretar o texto. Ele está falando de oferta, que quem dá muito, recebe muito. Porque quando você ajuda a obra de Deus, quando você se dispõe na coinonia de comunhão, de manutenção, coinonia é comunhão de manutenção do ministério como um todo, da casa onde vocês congregam, do pastor que ministra para você os bens eternos, as coisas de Deus, você dá e Deus se vê moralmente também meio que obrigado a te dar. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E Ele é sempre muito melhor do que nós. E nós às vezes, com muita luta, conseguimos ser bons. E Deus é onibenevolente. Ele é bom o tempo todo, completamente bom. Tá bom? Vou deixar um vídeo aqui para você entender esse negócio de Deus é bom e será que a gente pode ser bom ou não pode ser bom? A gente pode sim. Está no vídeo, Deus é bom o tempo todo. Vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui no card também, para ficar bem facinho para você entender essa questão, tá bom? Então, olha, 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 8. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um, então, contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, que dá de forma voluntária. A doação não pode ser um esmagamento do seu coração. Você querer fazer para se aparecer, muitas vezes, também não pode. Fazer com sofrimento, você não quer dar, mas vai dar, porque nada, irmão. Se você não quer dar, você não tem que dar. Agora, se o seu coração se mover voluntariamente, se você é uma pessoa liberal, que gosta de ajudar, então dê, porque isso é bom. É o que está dizendo aqui. Não faça como se fosse uma necessidade, mas faça com alegria, porque Deus gosta quando se faz com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Então, olha que coisa bonita aqui, ó. Tendo sempre, de todo modo, toda a suficiência. Então, quando o nosso coração não é capaz de doar voluntariamente, de entregar uma oferta alçada, aquela que a gente levanta voluntariamente diante de Deus, entrega no templo, hoje na Nova Aliança, eu já falei que não se aplica nos termos ritualísticos do Antigo Testamento, mas a oferta alçada do Antigo Testamento pode ser usada como um exemplo, um modelo de voluntariedade, de amor, de oferta levantada diante do Senhor de forma voluntária, de forma coinônica, né? Por assim dizer, uma coinonia diante do Senhor, tá bom? Uma oferta de coinonia, de comunhão diante de Deus. Então, quando o nosso coração não é capaz de fazer isso, ele está quebrado, ele está com defeito, ele precisa ser consertado. Só Deus pode tirar a avareza do nosso coração. Então, os israelitas, como membros ali daquela comunidade, daquele povo, eles eram chamados a sustentar o ministério e o templo. Hoje em dia, na Nova Aliança, a mesma coisa. Nós, como membros do corpo de Cristo, se nós decidimos nos reunir num lugar, a gente tem uma obrigação moral de sustentar aquele lugar, de ajudar os mais fracos, os mais pobres, aqueles que têm menos, dividir. Olha, leia de novo lá, 2 aos Coríntios 9, 6 a 8. Está falando de divisão, está falando de amor, está falando de coinonia, está falando de alegria ao dar, de alegria ao levantar alguma coisa como doação para a casa de Deus, tá bom? Essas são então as minhas considerações sobre oferta alçada. É desse jeito aí que eu penso a oferta alçada. E é isso tudo que eu falei que eu depreendo dos textos lidos na Bíblia, tá bom? É isso. Então, se isso for bom para você, você pode receber isso para você. Pode entender que do jeito que a oferta alçada, ela era uma oferta movida do próprio coração, voluntária, de amor, de comunhão, para a manutenção do Beit HaMikdash, do tabernáculo lá, da Casa da Santidade, naquela época, hoje em dia, como uma figura, como um exemplo, como um modelo, ela pode ser aplicada como modelo para uma oferta voluntária também na igreja, tá bom? Você deve sim abrir o seu coração e ofertar, porque a melhor coisa é dar do que receber.
É isso por hoje, queridos. Fiquem com Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, se torne membro. Como membro, você vai ter a oportunidade de doar para o meu ministério. Dá uma olhada aqui na descrição, tem várias formas de você contribuir voluntariamente com esse ministério aqui do pastor Luiz Antônio no Maná de hoje. Exercite já o que você aprendeu aqui hoje, tá bom? E assim o coração vai desenferrujando, ele vai rodando as engrenagens do amor. Porque quando a gente não consegue contribuir, não consegue dar, ele está quebrado, está parado, está enferrujado. E a gente precisa melhorar isso aí, tá bom? Fique com Deus então e até o nosso próximo vídeo.